Olá, gente, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Rose Ferreira e aqui a gente fala sobre espiritualidade livre. E se você acha que podemos juntar Jesus, Buda, astrologia, numerologia e autoconhecimento, fica aqui comigo porque você está no lugar certo. Eu sei que talvez você já tenha se sentido estranho, deslocado por não estar em um único lugar, não se encaixar em uma única religião. Saiba que isso não é um erro, isso é a sua alma buscando liberdade. E hoje a gente vai falar sobre espiritualidade livre. Como é possível você viver com amor, com carinho, com expansão de consciência, sem estar em um único caminho. E é aqui, nesse momento, onde a gente vive a espiritualidade verdadeira, sem tabus, sem rótulos, sem apegos, sem se limitar, sem medo e sem culpa. A gente vai falar agora sobre a busca por respostas fora dos rótulos. Eu falei no outro vídeo ali sobre se você tem um chamado, que é bom que vocês assistam também. Eu falei que quando eu fui estudar gnoses, quando eu estava com 28 anos, eu descobri muitas coisas porque eu vim de um questionamento dentro da Igreja Católica. Eu fui criada na Igreja Católica e chegou um momento ali com 28 anos que as respostas que a igreja me dava não me eram mais suficiente, eu queria saber mais. Quando eu fui estudar gnoses, eu descobri que eu não precisava saber de mais nada, que tudo o que viesse a acrescentar não faria mais eu duvidar da minha fé, que é acreditar em algo maior e acreditar em Deus. Então, foi quando eu parei de questionar as religiões, né? E quando eu entendi e realmente eu comecei a ter uma fé verdadeira. Porque até então eu duvidava da fé, eu duvidava do meu caminho espiritual, porque a Igreja Católica não me dava as respostas que eu queria. Então eu duvidava. Quando eu descobri que nenhuma religião dá a resposta que a gente quer, acontece duas coisas. Ou a gente vira ateu de uma vez por todas, ou a gente acredita mais em Deus e se apega com mais certeza na espiritualidade. Por quê? Porque quando eu fui estudar gnose, eu descobri que todas as religiões é o mesmo caminho. A religião, ela serve para religar nós a algo maior, a Deus, ao universo, ao amor, à energia, à física quântica e etc. Ao que você quiser acreditar. No entanto, se a religião só serve para isso, não importa a religião que eu estiver. Pode ser a católica que vai me religar, pode ser a evangélica que vai me religar, pode ser, essas duas pertencem ao cristianismo, né, que é de Cristo, pode ser o judaísmo, que eu não me aprofundo muito, pode ser o budismo, né, que ali é o mestre Buda, pode ser lá Maomé, pode ser a Umbanda, pode ser o espiritismo e etc. Pode ser qualquer uma que vá me dar orientações para me ligar a algo maior. E quando a gente tem a internet, tem os conhecimentos disseminados aqui na internet, a gente começa a entender que eu não preciso de uma única religião para me ligar a Deus, né? Às vezes a gente precisa da religião para a gente ter um conhecimento prévio, mas que o que realmente vai nos conectar é o nosso coração, é a nossa interioridade, porque Deus ele não está lá fora, ele está aqui dentro. E quando você procura fora, você não acha, você vai sempre ter perguntas. Você tem que vir aqui para dentro para entender quem é Deus, o que é espiritualidade, o que é conexão. E aí, quando a gente está fazendo esses estudos, né, tem as crenças, né? Por exemplo, às vezes a pessoa que está me assistindo aqui não tenha nenhum rótulo, mas eu tenho certeza que tem gente que está aqui me assistindo que tem rótulos. E eu vou dar um exemplo aqui de como aconteceu comigo. Fui criada dentro da Igreja Católica, 21 anos estava ali fazendo arquitetura, e quando a gente faz arquitetura, a nossa mente abre, né? Eu li o Poder da Mente antes, e o Poder da Mente estava dentro de uma biblioteca de um padre, né? Porque às vezes os nossos padres, nossos pastores, eles não têm a mente fechada. É nós, é cada um no processo, né? Porque eu descobri que eu estava padronizada dentro da Igreja Católica, mas quem me disse foi um padre, ou seja, o padre que estava ali me orientando, ele não tinha a cabeça fechada. Mas eu, Rose, estava compreendendo com rótulos. Então, quando eu saio desses rótulos e vou buscar entender, ter opinião de outras religiões,
eu me deparo com a seguinte crença. Eu estava ali na faculdade de arquitetura lendo livro espírita, porque o meu intuito era saber mais. Eu não sabia o que eu estava buscando, eu só queria saber mais. E aí, quando eu levava esses livros para casa, eu não queria, o meu horário de leitura era à noite, e eu não queria ler esses livros à noite porque eu tinha medo de ver espíritos. E aí eu não lia esses livros espíritos, eu fechava quando começava a chegar nesses assuntos, eu fechava o livro e devolvia para a faculdade. Ou seja, eram as minhas crenças ali me impedindo, as resistências, né? Tem um vídeo aí que eu falo muito sobre resistências. As resistências me impedindo de avançar no meu processo. Ou seja, até que ponto isso é errado? Essa resistência eu preciso quebrar ou não? Ou eu preciso manter os meus valores, que eu não quero ver espírito. Se a nossa realidade é a gente que faz, eu posso escolher não ver. Mas se existir de verdade e vai chegar um momento que eu vou precisar ver, isso vai acontecer. Mas eu não preciso quebrar a minha resistência em uma coisa que não vai me trazer uma conexão maior. No meu caso, isso aconteceu e eu não fui atrás. Eu vou chamar hoje aqui de teoria. Pode ser porque eu não sou a dona da verdade. E pode ser que há alguns anos eu mude de ideia, mas hoje, nesse momento, ler esses livros não é o que vai me fazer me conectar com a espiritualidade, porque a espiritualidade hoje, ela se conecta comigo de outras formas. Ela se conecta comigo através de coincidências, de horas iguais, números iguais na fatura ali da compra do supermercado, no saldo bancário. Ela está presente comigo ali o tempo todo. Talvez porque eu seja muito racional. Talvez porque eu seja muito numérica, arquiteta. Talvez foi uma forma que a espiritualidade achou para se conectar comigo. Fora o número, eu também me conecto com a espiritualidade através de desenhos, né? Quando eu vou fazer esses vídeos para vocês, eu estudo bastante, né? Eu só faço vídeo que eu vivo, né? Eu não fiz nenhum vídeo ainda aí, acredito que eu não vá fazer, que eu não vivi a experiência, porque senão eu não tenho como dizer como foi a experiência. Normalmente, para fazer esses vídeos, eu coloco o tema que eu quero falar, mas eu vou para o YouTube estudar esses temas para que eu fale a teoria e depois dou o meu exemplo na prática. E quando eu estou assistindo esses vídeos, se eu não estiver fazendo algo como varrendo a casa ou lavando a louça, eu estou desenhando, né? E esse desenho aqui é natural, ele surgiu quando eu estava fazendo vídeo sobre despertar espiritual dói. Eu estava estudando sobre o assunto, né? E eu fiz esse desenho. Esse desenho, normalmente, tem vários, né? Ele é fluido. Como que é? Eu coloco ali o lápis de cor na mesa, pego o papel em branco e eu vou desenhando a primeira coisa que vem na minha mente. Com a cor que a primeira que vem na minha mente, eu não escolho racionalmente, eu não estou ali como arquiteta, eu estou ali como se eu estivesse ali canalizando, sabe? Só que eu canalizo um desenho, eu não canalizo uma fala, né? Eu canalizo desenho. Quando eu estou criando na arquitetura, eu canalizo também, mas eu uso muito a lógica, né? O técnico. Quando eu estou fazendo esses desenhos que são abstratos, eu não uso nenhuma técnica, eu uso a lógica, a intuição, quando eu faço esses desenhos. Quero dizer para vocês é que eu posso misturar tudo, né? Eu posso estudar uma coisa de cada religião e eu digo por experiência própria que sim, você pode sim, porque é nesse momento que você entra na espiritualidade verdadeira, que é o amor e a consciência, e você não sai julgando o outro porque não está na sua religião. Esse meu processo, né, de ser incompreendida, quantas vezes eu, conversando com pessoas evangélicas, que pessoas olhavam para mim e falaram assim: você vai ver quando você realmente encontrar Jesus. Ou seja, a espiritualidade livre minha para elas não serve. Elas estão me julgando, né? E que eu vou ser verdadeiramente feliz quando eu encontrar realmente com Jesus. Aí eu olhava para ela e falava assim, com carinho, com a paciência que eu tenho, porque todo mundo sabe que é de Jó. Quem disse que eu não encontrei com Jesus? Por que você diz isso? Uai, porque você fala de Buda. Uai, porque você faz astrologia. Uai, porque você faz numerologia. Isso é coisa do capeta. E eu, não é coisa do capeta. Isso são coisas que a minha alma
se conecta e acha muito válida para o meu autodesenvolvimento. Quando você olha dessa forma para outra pessoa, você está julgando ela. Só porque ela não está na religião sua, não significa que ela não é espiritualista, que ela não é um ser humano capaz de amar o outro. Porque no fundo, gente, ser espiritualista é nada mais, nada menos do que amar o próximo, se colocar no lugar do outro, especificamente os ensinamentos de Jesus, e que a astrologia e a numerologia são só ferramentas para entender como é que as minhas características aqui na Terra. A astrologia e a numerologia não diz quem é o meu espírito, diz quem é a Rose biológica. E Deus, ele é maior do que qualquer caixa que o ser humano tentou colocá-lo. Então, o que é espiritualidade? Espiritualidade é amor e consciência. Amor para me colocar no lugar do outro, consciência para que eu entenda e não julgue nem a mim mesma e nem o outro. Todo o processo que eu ou que qualquer outra pessoa esteja passando, considerando que é errado, eu, a partir de um lugar espiritualista, não posso dizer que eu ou outra pessoa esteja errada pelos seus comportamentos. Sim, existem normas aqui na nossa sociedade e quem matar vai ser preso. E se for um serial killer, tem que ser preso. Sim, normas. Mas a gente não está falando desses extremos. A gente está falando aqui do dia a dia. Os problemas que se tem passado por não compreender o errado como exemplo de chacoalhão da espiritualidade para a evolução e não como o outro é que me fez ficar assim. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Se sim, comente aí. Eu estou entendendo o que você está falando. Então, quando você olha para Jesus, o que você vê? Amor, cura, luz e transformação. Quando você olha para Buda, o que você vê? Consciência, presença, compaixão e despertar. E quando você olha para astrologia e numerologia, o que você vê? Ferramentas que ajudam a entender como sua alma escolheu biologicamente estar aqui. E aqui, nessas ferramentas, você vai entender quais são os seus desafios, as suas qualidades, as suas potencialidades, principalmente a sua missão de vida, a sua missão de alma, e você olha para o contexto em geral e você percebe que tudo isso se complementa. Gente, e eu tô falando aqui dessas três vertentes, Jesus, Buda, astrologia e numerologia, porque é a minha espiritualidade livre e são esses três conexões que eu tenho, mas não significa que eu não saiba também o que significa algumas outras vertentes, né? Mas essas três é a que me norteia. Essas três, porque a astrologia e a numerologia eu considero uma coisa só ali, né? Então eu considero três aqui, três vertentes que me norteiam, mas que eu já estudei todas as outras, algumas, lógico que eu não estudei, não fez sentido para mim. Mas que se você que estiver aí do outro lado tiver outras vertentes, também são válidas. Como eu já falei, vou repetir aqui, que o mais importante de tudo isso é a nossa conexão com nós mesmos, que é a nossa conexão com Deus, a nossa grandiosidade em se colocar no lugar do outro e o nosso grande potencial, que é o amor. Então, vocês vão sair desse vídeo sabendo que espiritualidade é liberdade e não prisão. Eu não posso estar presa em rótulos. A partir do momento que eu estou presa em rótulos, eu não estou vivendo a liberdade e a espiritualidade verdadeira. Então, sim, você pode amar Jesus, se inspirar em Buda, usar as ferramentas de astrologia e numerologia para se entender através dos astros e usar esse caminho para chegar no bem-estar pessoal e perceber que isso tudo faz parte do mesmo caminho. O caminho do autoconhecimento, do amor e da expansão. Porque, na verdade, o que importa é a sua conexão interna, é o que te faz sentir bem, é o que te faz se sentir conectada, livre e sabendo que está fazendo a coisa certa.
Então, se você carrega esses sentimentos, saiba que você não está sozinho, que existe milhões de pessoas que estão nesse mesmo caminho, escolhendo essa espiritualidade sem rótulos. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você saiba que precisa. E aqui vai outra dica, né? Não compartilhe com alguém para irar a pessoa. Compartilhe com alguém que você saiba que goste desse conteúdo. Não adianta você compartilhar com alguém que discorde desse conteúdo, porque a pessoa vai achar milhões de formas de discordar e ela está perfeitamente correta em discordar. Isso não é a verdade absoluta, isso é a verdade de quem quer que isso seja a verdade. E esse que é aqui que está o grande pulo do gato. Ninguém é obrigada a nada. Cada um vai atrás do que te é confortável. Eu acredito nisso. Você que está aí do outro lado também acredita nisso, até porque não estaria assistindo esse vídeo. Mas vai ter gente que vai vir aqui comentar dizendo que não acredita e vai querer mudar a minha forma de entender a vida com os comentários. Eu sei que vai ter e eu vou deixar comentários aqui, porque cada um tem o direito de concordar ou discordar e que nada é verdade absoluta. Tchau, beijos de luz e até um próximo vídeo.